Vamos louvar juntos no culto de oração. Um encontro de fé e amor em Cristo. Hoje às 7h30 da noite. Não perca! Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos dar início à nossa reunião de oração desta noite, buscando a face do Senhor, agradecendo a Ele por estarmos aqui em segurança, porque o Senhor nos trouxe para esta noite de clamor, para que nós possamos buscar a face dEle enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto nós podemos encontrar o Senhor nessa terra. Amém? Feche os teus olhos e vamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Levante suas mãos também aos céus e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, em oração aqui nós nos colocamos nesta noite, Pai. Te dando graça, Jesus querido, por chegarmos aqui seguros, protegidos e cuidados. Pai, te louvamos, ó Deus, por ter separado este tempo para nós estarmos na Tua presença, para Te buscar, Senhor, para Te entregar o nosso louvor, para Te entregar a nossa oferta, ó Pai, aqui neste lugar. E que o Senhor venha conosco nessa casa, estar, Jesus querido, entre nós, ó Pai, e em nós, neste momento em que nós abrimos este culto até o final desta reunião, a qual nós consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Faça-se presente, manifeste o Teu Espírito Santo, opera aqui nesta casa, Senhor, fala conosco neste lugar, e que nós venhamos sair daqui satisfeitos da Tua presença, Pai, cheios de Ti e do Espírito Santo. Assim nós oramos e graças Te damos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma esta noite, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir.
Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos ouvir a tua voz esta noite, Jesus. Que a nossa alma seja aquietada de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos traz ansiedade, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. A ansiedade, muitas das vezes, nos leva para longe da voz do Senhor, para longe da direção do Senhor. E a nossa alma precisa se aquietar para poder te ouvir. Que nós possamos te ouvir esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Amém. Glória a Deus. Já louvamos ao Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Glória a Deus. Você que trouxe a sua palavra, pegue na sua mão. E vamos ouvir a voz do Senhor. Eu peço que a igreja tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Nós vamos ler até o 25. Amém? Lucas 8, do 22 ao 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo,
maravilharam-se dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, né? Quando Jesus apazigua a tempestade. E eu quero trazer um pouco para nós aqui essa questão da tempestade. Jesus estava aqui no barco com seus discípulos que eram conhecedores dos mares, dos lagos, né? Eram pescadores, mas com essa tempestade que sobreveio sobre eles, eles temeram, né? E quantas vezes em nossas vidas nós passamos por tempestades e mesmo sabendo que Jesus está conosco, mesmo crendo em Jesus, a gente muitas das vezes faz como os discípulos, se desespera. Muitas das vezes a gente acaba deixando de lado a nossa fé e acaba se apegando às coisas terrenas, às soluções terrenas, esquecendo que Jesus, em todo o tempo da nossa vida, está no nosso barco. Aleluia. Os discípulos, então, entraram em desespero, pensando apenas no pior que aconteceria se Jesus não despertasse. E nós, quantas das vezes na nossa vida, em meio às tempestades que enfrentamos, nós também pensamos que o nosso barco vai a pique, vai virar, as coisas não vão dar certo, o nosso barco vai encher de água e talvez nós morramos afogados. Quantas vezes não passamos por tempestades e isso não nos sobrevém? Né? E assim aconteceu ali com esses discípulos. Como eu disse, eles eram pessoas entendidas ali, né? De estar no mar, de estar pescando, de passar por tempestades, mas essa tempestade os apavorou. E nós, muitas das vezes, ficamos apavorados em meio às tempestades que enfrentamos. Aleluia. E muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo tamanho das ondas. Nos sentimos pequenos e incapazes. Nos desesperançamos e deixamos de crer que Jesus está ali para nos ajudar. Mesmo tendo visto e presenciado muitos milagres e maravilhas, como humanos, os discípulos temeram. Quantos milagres já não tinham presenciado? Quantas coisas eles já não tinham visto Jesus fazer? Né? Viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus curar tantos enfermos. Quantas coisas Jesus já não tinha feito, mas ainda a fé desses discípulos era pequena. E nós, muitas das vezes, quantas vezes nós não olhamos para nós mesmos e vemos em nós a nossa fé ainda pequena diante do Senhor. Talvez Deus já tenha feito tantas coisas na nossa vida, talvez Deus já tenha até apaziguado muitas tempestades em nossa vida, mas a nossa fé ainda continua pequena diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas tempestades enfrentamos? E o que significa essas tempestades? Né? Estamos aqui falando de tempestade, talvez esteja pensando aqui, está chovendo aí. Está chovendo aí, né, para você. Mas a tempestade da nossa vida, ela representa uma dificuldade financeira, relacionamentos conturbados, doenças, uma porta que se fecha, a ansiedade, o medo, a tristeza, a perda, o luto, conflitos internos, desafio de algo novo, o término de um ciclo. Tudo isso simboliza uma tempestade na nossa vida, que são coisas que nós entendemos que nós não temos o controle e que nós precisamos deixar o controle com o Senhor, né? Mas nós, como humanos, muitas das vezes a gente quer ter o controle de todas as coisas, né? Queremos estar com tudo ali sobre a nossa vista, temos o controle de todas as coisas que estão acontecendo, daquilo que vai dar certo e até daquilo que não vai dar certo, né? Muitas das vezes para a gente estar preparado para uma frustração, para uma dificuldade que vem, mas nós não temos o controle de todas as coisas. Quem tem o controle é apenas o nosso Senhor. Então, essas dificuldades, essas tempestades, elas sobrevêm sobre nós. Né? Não estamos isentos, porque somos cristãos, não estamos isentos de passar por dificuldades, por passar por essas tribulações, por essas tempestades. Não estamos isentos, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre esteve conosco e Ele sempre estará conosco em cada uma das tempestades em que nós passarmos. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia.
Mas o resultado das tempestades em que passamos nos revelam o quanto da nossa fé nós depositamos em Deus. O quanto da nossa fé nós depositamos em Jesus. Jesus, ele é aquele que pode fazer do nada tudo. Mas nós confiamos plenamente nisso. Nós confiamos plenamente de que Deus, ele pode do nada fazer tudo. Que ele pode, na situação difícil da nossa vida, em um piscar de olhos, assim, no estalar de dedos, resolver tudo. Nós, muitas das vezes, nós não confiamos assim no Senhor. E apenas nos apegamos às coisas humanas. Aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que a nossa mão pode apalpar. E esquecemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Enquanto as tempestades, confiamos mais nos recursos humanos do que na providência do Senhor. E o Senhor é aquele que provê. Independente da situação, das circunstâncias, o nosso Deus é aquele que provê. Mas, contudo, o Senhor, ele quer nos ensinar. Mesmo nas nossas atitudes erradas, o Senhor nos ensina. Porque as tempestades também servem para nos mostrar que a nossa confiança tem que estar somente no Senhor, plenamente no Senhor. Nos mostram também novas oportunidades, novos níveis que podemos alcançar, nos trazem novas forças, nos ajudam a crescer, a amadurecer, nos dão coragem que nós não tínhamos, nos ensinam a nos adaptar ao novo, nos fazem ver além das ondas. Elas também nos fazem ver Jesus no nosso barco. Então não é só, muitas das vezes a gente pensa que a tempestade ela vem para nos tentar, né? Muitas das vezes, né? Para nos provar. Mas nem sempre. A tempestade, muitas das vezes, ela vem para o Senhor nos ensinar, para o Senhor nos mostrar algo que muitas das vezes nós estamos deixando de ver. Talvez a sua fé que está pequena, talvez o seu tempo com Deus que está pequeno, a sua disposição, a sua intimidade com o Pai que está pequena, e você precisa deixar isso ser aflorado mais em você. Né? Como eu disse aqui, o Senhor, ele usa isso também para nos amadurecer, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos abrir a nossa visão para enxergar além do horizonte. Muitas das vezes a nossa visão está muito limitada e Jesus quer que nós venhamos ver além das impossibilidades. O nosso Deus é um Deus de possibilidades. Então, que nós possamos ver Jesus no nosso barco, aquele que acalma a tempestade com apenas uma palavra. Nós vemos aqui que Jesus, quando chamado pelos discípulos, ele se levanta, repreende o vento e a fúria das águas. Com apenas uma palavra, Jesus faz com que tudo venha a cessar. Toda a tormenta, toda essa tempestade que se levantou, com apenas uma palavra do nosso Senhor, ela se acalmou. Então, Jesus, ele pode fazer isso na nossa vida. Nas tempestades em que estamos enfrentando, se nós tivermos fé suficiente, né? A palavra de Deus vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos muitas coisas. Mas por quê? Porque a nossa fé, mesmo que ela comece pequena, ela vai crescer. Ela vai se tornar algo maior. Então a fé, ela nos leva a lugares maiores, né? Então o Senhor, ele ensina para nós que mesmo que a nossa fé seja pequena, nós podemos alcançar grandes coisas no Senhor, porque a nossa confiança e a nossa fé vai estar nele, não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que ele pode fazer por nós. Amém? Como eu disse, os discípulos eram pescadores acostumados a estar em alto mar e com as adversidades do tempo, e mesmo assim eles temeram. Mas Jesus estava no barco com eles, e mesmo apavorados, eles correram e chamaram o mestre, e Jesus, muito calmo e tranquilo, se levanta e acalma toda aquela tempestade, mostrando que nada é maior ou mais forte do que aquele que criou o vento, a tempestade e o mar. O nosso Deus, ele é maior do que tudo, maior do que as dificuldades que enfrentamos, maior do que a tempestade que muitas das vezes tem vindo sobre nós. Maior é o nosso Deus. Ele tem todo o poder em suas mãos. E hoje ele pergunta para nós, assim como ele perguntou aos seus discípulos naquela ocasião, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Ainda podemos passar por muitas dificuldades. Muitas tempestades podem vir sobre as nossas vidas. Mas que a partir de hoje nós possamos nos lembrar que o êxito da calma da tempestade vem do Senhor. Que independente do tamanho das ondas e da revolta do mar,
Ele tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade. Amém? Então confie no Senhor, creia nele, pare para ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes a gente está passando por tempestades por deixarmos de ouvir a direção do Senhor para nossas vidas. Aquilo que Deus tem para nós, Ele sempre vai nos orientar em qual caminho nós devemos seguir, qual decisão nós devemos tomar. O Senhor sempre vai nos trazer algo para que nós possamos estar sempre no caminho correto. Então nós precisamos parar para ouvi-lo, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E aquilo que parecia impossível se tornará possível. Jesus repreendeu o vento, a fúria das águas e cessaram-se e fez-se grande calmaria. Jesus pode trazer calmaria para a tempestade que você está enfrentando. Seja ela na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida financeira, seja ela na sua vida espiritual, o Senhor ele pode trazer calmaria para todos nós. Amém? 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 Glória a Deus. Vocês entenderam a palavra? Em meio à tempestade, confie no Senhor. Ele pode acalmar toda a tempestade da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso tempo de oração? Trouxe essa reflexão que o Senhor trouxe já há alguns dias para poder passar para a igreja. E hoje foi a oportunidade que Deus me deu de poder compartilhar com vocês aquilo que Ele trouxe a mim. Então, que você confie plenamente no Senhor. Nesse tempo de oração, coloque aos pés de Jesus tudo aquilo que você tem passado, todas as tempestades que você tem enfrentado, coloque diante do Senhor. Sejam as suas situações difíceis financeiras, seja a sua situação difícil, talvez uma doença, ou alguém que você conhece que está precisando de um auxílio. Coloque diante do Senhor com confiança de que Ele é fiel para fazer muito mais do que você está pedindo, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Queridos, glória a Deus. Já oramos ao Senhor, já buscamos a face do nosso Pai, já fizemos a vontade dEle aqui nesta noite. Aquilo que Ele determinou que fosse feito, aqui foi feito, graças a Deus. E que nós possamos agora voltar para o nosso lar abençoado, protegido, cuidado pelo Senhor. Que o Senhor nos dê ainda um resto de semana abençoados na presença dEle. E que nós possamos estar debaixo das asas do Altíssimo Senhor, sendo protegidos de todo mal. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este tempo de oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor aqui em agradecimento, pelo tempo de oração que tivemos aqui, pelo louvor que pudemos entoar em Teu nome, pela palavra do Senhor que veio de encontro aos nossos corações. Pai, muito obrigada por tudo que fazes. O Senhor é sempre perfeito, o Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre fiel a nós. Muito obrigada por tudo que está fazendo, Senhor, em nossas vidas. Eu te louvo, Jesus querido, por todas as bênçãos que recebemos de Ti, Pai, e por todo o direcionamento que o Senhor tem nos dado. Peço que o Senhor nos leve embora para casa, abençoados, protegidos, cuidados, Pai, até o nosso lar. Que o Senhor nos guarde de toda retaliação, que o Senhor nos livre de todo ataque do inimigo, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos chegar no nosso lar, debaixo das asas do Senhor, protegidos. Acampa os anjos do Senhor ao redor dos veículos que sairão desta casa. E que em nome de Jesus nós possamos chegar cobertos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, a saúde dos nossos pequeninos. Abençoa a vida dos nossos filhos. Cobre eles com Teu sangue. Livra de toda retaliação, de todo ataque do inimigo, Senhor. De toda seta maligna, Pai, em nome de Jesus. E que eles estejam guardados em Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós Te damos graças por todas as coisas. Assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz... Amém. Está encerrado em nome de Jesus.